Hoje nós retornamos ao livro de Tito, carta de Paulo a Tito. Então, se você tem a sua Bíblia aí, ligue. Vou para a carta de Paulo a Tito, capítulo 3. E hoje nós vamos ficar do versículo 1 até o versículo 8. Tito capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Omni vivum ex vivo. Os gregos antigos, eles acreditavam que seres vivos poderiam vir a existir espontaneamente a partir de matéria não viva. Por exemplo, eles achavam que a deusa Gaia poderia fazer vida surgir espontaneamente a partir de pedras, de barro, de lama, criando cobras e outras coisas assim. Aristóteles não acreditava nisso. Ele acreditava que os seres vivos, eles não poderiam surgir de seres não vivos. Variações dessa geração espontânea, elas dominaram o cenário mais ou menos filosófico-científico até o século XVII. No século XVII, um italiano, Francesco Redi, ele demonstrou, em 1668, que formas de vida mais complexas não originavam vida espontaneamente. Mas os proponentes da chamada abiogênese acreditavam que era possível vida surgir de materiais pré-existentes não vivos. Foi somente mais na frente, em 1975, que fizeram aquela famosa teste no laboratório, colocaram um vidro, e aí colocaram um sobre a tampa, lacraram completamente, o outro deixaram aberto, e deixaram coisas mortas dentro, e perceberam que somente aquele que estava aberto era que de fato havia surgido vermes, o outro, com ausência de oxigênio, não tinha gerado nada. Mais na frente, alguém fez isso com caldo de galinha. E ficou provado, em 1664, Louis Pasteur, ele anunciou os resultados do seu experimento, compreendendo que a geração espontânea havia ficado para trás. Omni vivum ex vivo. Em outras palavras, somente vida gera vida. Toda vida vem de vida pré-existente. A lei da biogênese, como ficou comumente chamada, ela é uma ilustração perfeita do que acontece na salvação. A salvação que nós vemos realizada por Deus em Cristo é a prova cabal de que somente um Deus vivo pode produzir vida. Os homens, por meio da religião e de muitos sistemas filosóficos, têm tentado sair de si mesmo e encontrar salvação dentro do próprio estômago, ou dentro do próprio coração. Mas isso, à luz da palavra de Deus, tem sido deixado por terra. Somente um Deus vivo pode produzir vida. Vamos ver como isso se mantém em Tito capítulo 3, verso de 1 até o verso 8. Nós ficaremos especificamente do verso 4 em diante, 3 em diante, melhor dizendo, mas vamos entender o contexto. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra. E quero que você
fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Vamos orar. Senhor, esta é a Tua palavra. Aqui está a vontade do Senhor para mim e para os meus irmãos. Nós nos apoiamos na graça concedida a nós em Cristo, para compreendermos a Tua palavra e tomarmos a decisão de obedecê-la. Eu imploro que o Senhor, o Deus grandioso, se mostre maior na nossa vida, nos mostrando claramente os processos pelos quais o Senhor salvou-nos de nós mesmos, produzindo vida em nosso coração. Pedimos que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer, que Teu Espírito Santo seja o nosso instrutor, o nosso professor, e que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Nós imploramos essas coisas no nome de Cristo. Amém. Somente um Deus vivo pode produzir vida no pecador. Por que uma declaração tão exclusivista como essa, numa situação de politicagem que nós estamos vivendo, onde é proibido usar metanarrativas para descrever a realidade? Por que uma declaração tão exclusivista? Somente Deus, um Deus vivo, pode produzir vida no pecador. Talvez a primeira razão que Tito nos dá é porque o homem pecador, conforme descrito aqui, é incapaz de perceber a sua condição. O homem pecador é incapaz de perceber sua condição. Nós já vimos no versículo 3 que todo ele, a mente e as intenções foram afetados pelo pecado. Como ele descreve aqui no versículo 3, no passado nós éramos insensatos, tanto insensato quanto desgarrados, da ideia de desorientado. Se refere àquela ausência de habilidade de exercitar as faculdades mentais de maneira a perceber e interpretar a realidade como elas de fato são. Todos os homens, ele está dizendo, todos os homens eram insensatos, incoerentes, incongruentes, incapazes de definir, de averiguar, de sondar a sua realidade diante de Deus. Mentalmente, o mal e o pecado afetou a sua condição de ver a realidade como de fato é, pelo menos da perspectiva de Deus. E o homem então padece de uma ignorância espiritual profunda e edêmica. O homem não somente não consegue ver a realidade de si, mas não consegue ver a realidade dos outros. Romanos capítulo 1 vai dizer que os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A negação a Deus sempre acontece na mente, depois desce ao coração. Eles se inculcam por sábios, eles acham que são o dono da razão. No coração, então, há a negação de Deus. Diz, não somente eles eram ignorantes ou insensatos, mas diz também que eles eram escravos dos prazeres. Veja que não somente a mente deles foi afetada, mas também a sua vontade. Eles falam de maldade, inveja e escravo. Mais do que a ausência de informação, os homens são descritos aqui como desejosos de fazer o que é mal. Não somente falta-lhes a informação correta a respeito da realidade, eles não conseguem decodificar a sua condição diante de Deus, mas existe mais do que isso, existe a disposição para a imoralidade. Eles não são culpados simplesmente por não saberem, são culpados por não quererem. A perversão, então, norteia o seu coração para desejarem aquilo que é mal. E a tolice e a incongruência intelectual diante de Deus faz com que eles minem o intelecto para aquilo que Deus deseja. O texto, então, conclui no versículo 3, dizendo que as duas coisas se unem, criando o homem, estabelecendo um quadro de miséria. Tanto o intelecto do homem foi maculado pelo pecado, de maneira que ele não consegue ler a realidade de maneira correta,
Tanto a vontade e o coração do homem foi maculado pelo pecado, de maneira que mesmo vendo, ele não consegue querer o que deveria querer. O homem está em completa miséria. Coração e alma, ou o centro das emoções e o intelecto, todos eles estão debaixo de pecado. O homem está então escravo. Nessa escravidão, o homem caminha numa maratona rumo à perdição. É a fome com a vontade de comer. No Alasca, os esquimós, eles descobriram uma maneira de matar lobos. Eles fixam uma faca no chão, pingam sangue e colocam água para cobrir a faca. E deixam que ela congele como picolé. E simplesmente vão para casa. À noite, os lobos, desejosos por sangue, farejando, eles chegam lá. E eles começam a lamber aquele picolé. E enquanto lambem o picolé, a língua se torna insensível, é anestesiada. E quando o picolé acaba, eles começam a lamber a lâmina da faca. E assim, sem saber, eles começam a lamber o próprio sangue, a beber o próprio sangue, até que eles morrem afogados no seu próprio sangue. Essa é a descrição do homem. Enquanto eles caminham, a sua mente é tosca em relação a Deus, mas mais do que isso, não somente a ignorância ela é aumentada pela falta de vontade para as coisas de Deus. Por causa disso, por causa da condição do homem, é que a primeira palavra do versículo 4 é o mas. O mas, como diz uma criança, é o grande cavalo de pau de Deus na salvação. A graça de Deus, descrita no versículo 4, é o grande contramão. A gente lê o versículo 3 e pensava, rapaz, o homem vai fazer o quê? O que ele pode fazer? Olha a condição do homem. Ele não vê direito, ele não sente direito, ele não ama direito, ele é escravo de todo tipo, o homem vai morrer com certeza. E o versículo, então, 4 começa com um mas, ou seja, estabelecendo um completo contraste. É assim, um cavalo de pau do movimento de Deus. Ele não trata os homens da maneira como os homens de fato merecem, mas pelo menos alguns deles. Esses para quem Paulo escreveu, a quem Tito estava escrevendo, ele diz, trabalhando, ele diz, olha, mas Deus, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua riqueza em graça. O homem precisa compreender de todas as maneiras e de uma vez por todas que o homem não está bem. Por isso que a salvação ela é descrita inicialmente como o grande mas de Deus. Isso é, a salvação não é encontrada no homem. O homem uma vez descreveu a salvação do homem tentando salvar a si mesmo, como ele dentro de um buraco, fazendo uma corda dos seus próprios intestinos para sair. O homem não consegue salvar a si mesmo, o homem não consegue se colocar para fora puxando seus cabelos. O homem está perdido. E essa verdade, irmãos, precisa ser dita todas as vezes. Em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de tranquilidade, em tempos de distração, em tempos de pandemia e em tempos de completa saúde. É preciso declarar de todas as maneiras que o homem está perdido em seus pecados, sem condições de salvar a si mesmo. Foi isso que Ralph Venning compreendeu quando escreveu o seu livro Pecado, a Praga das Pragas. O pecado, ele diz, é contrário ao bem do homem. E nada é tão grande e absolutamente contrário ao bem do homem quanto o pecado. Este é o resultado evidente da oposição do pecado a Deus. Assim como não há nada contrário a Deus além do pecado, pois os demônios o são por conta dele, então, estando em oposição a Deus, o pecado está, como não pode deixar, em oposição ao homem. Aquilo que é o mal para Deus será inevitavelmente o mal para o homem. Ele escreveu esse livro em 1669, 2 anos depois da grande praga de Londres, que dizimou 1/5 da população de Londres, mais de 100 mil pessoas.
E a morte das pessoas se tornaram agora uma distração. O homem escreve dizendo: ei, existe uma praga das pragas, porque a praga ou a peste bubônica, embora apodreça a sua carne enquanto vivo, o espírito pode ser salvo um dia, mas se você partir para esta vida, desta vida para outra, sem estar bem com Deus, você perecerá eternamente. Para nós, irmãos, nenhuma verdade deveria ser menos séria do que essa. Nós sorrimos para os nossos amigos, conversamos uns com os outros, mas devemos deixar claro para eles que eu e você estamos maus. Na avaliação que Deus faz do homem, segundo a Bíblia, é uma avaliação muito negativa, embora verdadeira. Nós não somos bons, nem capazes, nem importantes, nem fiéis, nós não somos bons diante de Deus. E se houver salvação, precisa vir de fora para dentro. Somente um Deus vivo pode produzir vida no pecador, porque, em primeiro lugar, o homem pecador não percebe a sua condição diante de Deus, mas ele também é incapaz de merecer a sua salvação. O homem é incapaz de merecer a sua salvação. Se vocês leram ainda o versículo 4 e 5, vocês viram quantas vezes Deus aqui é o sujeito dos verbos? Olha só, quando se manifestou o quê? A bondade de Deus e o seu amor, Ele nos salvou. Mais na frente, no versículo 5, ele diz: Ele nos salvou, segundo a sua misericórdia, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Ele derrama por meio de Jesus Cristo, Ele nos justifica por graça, Ele nos torna seu herdeiro, segundo a esperança de vida eterna. Todos os verbos aí, de alguma forma, apontam para Deus como sujeito. Nós somos o predicado. Nós somos o objeto daquilo que Deus faz, mas a misericórdia é de Deus, a graça é de Deus, justificação de Deus, a manifestação da bondade de Deus, o amor de Deus, regeneração de Deus, renovação de Deus, tudo é Deus operando em função de si mesmo para o nosso benefício. O homem na salvação não faz absolutamente nada a não ser correr de Deus. Esse é um dos maiores problemas dos católicos. Eu cresci como católico e eles vão dizer, pelo menos a religião oficial, de que não existe salvação a parte da graça de Deus, mas boas obras. E o problema com essa ideia é que se o homem ele tiver 1% de crédito para ganhar a salvação, isso destoa daquilo que a Bíblia afirma que o homem é. Somente vida gera vida. Somente um Deus vivo pode produzir, de fato, vida nos pecadores. Os homens mortos em seus delitos e pecados não conseguem produzir vida. Os homens não são guias do seu destino, não são capitães do seu próprio navio. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, é filosofia do diabo e não funciona para a salvação. Quando trata-se de salvação, a disposição graciosa de Deus vem de fora para dentro, nunca de dentro para fora. É Deus de fora que salva o pecador. Você não consegue salvar a si mesmo e nunca vai conseguir salvar a si mesmo, nem salvar os seus filhos, nem salvar a sua mãe ou o seu pai. Salvação depende da soberana disposição de Deus de usar de graça, para que só Ele receba a glória. No versículo 25 aqui, nós temos o verbo central dessa grande oração que começou no versículo 4. No versículo 5 ele diz, nos salvou. Mas este é o verbo central dessa oração maior que começou no versículo 4 e vai até o final do versículo 7. Ele nos salvou. E aí tem duas, como se fossem qualificadores desse salvou. Duas orações preposicionais, se vocês gostam. Não por obras de justiça, uma negativa e uma positiva. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia.
Essas obras de justiça praticadas por nós precisam ser entendidas de maneira clara. Deus não está dizendo que Deus não nos salva com base nas obras de justiça praticadas por nós, pensando no passado. Porque muitos de nós vamos compreender, não, salvação é pela graça de Deus, não foi nada que eu fiz. Porque pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A gente pensa, obras aqui, obras que eu fiz previamente. Mas se eu disser para vocês que tem algumas pessoas aqui que acham que se não fizerem boas obras, não vão para o céu. Eles vão dizer, não, eu fui salvo uma vez, eu levantei a mão, eu fiz a oração, de fato eu criei em Jesus Cristo, e eu entendo, eu fui salvo ali, mas só para ter certeza, eu vou fazer algumas obras aqui, vou realizar determinadas coisas, obras de justiça, para comprovar a minha salvação, ou para manter-me salvo, para, de fato, criar certeza, para garantir, vai que no final, você não somente é salvo pela graça de Deus, independente das obras, mas, vou dizer isso com cuidado, as obras, ela tem uma função outra e ela não diz nada a respeito de manutenção de salvação. Se fosse você o responsável pela sua salvação, você poderia perder amanhã. É Deus o responsável pela salvação, então Ele inevitavelmente precisa manter. A salvação opera-se por Deus, no coração do pecador, e obras não tem nada a ver com manutenção de salvação. Elas têm um propósito, mas não esse. Paulo parece que está dizendo das pessoas que estavam achando que fui salvo, independente das obras no passado, mas eu vou fazer aqui umas obrinhas. Né? Vou fazer aqui umas obrinhas. E aí eu preciso perguntar, irmãos, a gente vem para a igreja por quê? Deixa de fazer ou fazer as coisas por quê? Você tem medo de ir para o inferno se não vier para a igreja? Se você não vier para a igreja, você vai para o inferno, é isso? Você não lê a Bíblia, pai, se eu não ler a Bíblia, Deus vai me mandar para o inferno. É isso, é por isso que eu leio a Bíblia. Eu tenho que prestar atenção, senão eu vou... A gente precisa ter esse cuidado com a salvação que começa-se com a graça de Deus e aí é aperfeiçoada por meio das obras. Obras, elas não participam do processo de salvação, nem antes, nem durante e depois. As obras têm uma função outra, mas nada relacionado com salvação, a não ser provar que ela existir, mas não mantê-la. Então ele diz negativamente, ele nos salvou, falando para eles, a salvação então é uma realidade, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, antes, depois e no futuro. E aí finalmente ele diz qual a razão, a base pela qual ele nos salvou, é sua misericórdia. Essa palavra misericórdia aqui, ligada com a palavra graça, que aparece no versículo 7, elas dão uma ideia interessante a respeito do não merecimento dos homens serem salvos. Misericórdia, como um pastor dizia, é colocar o dedo na minha miséria. Misericórdia significa ser propício, exerce compaixão no meu estado de extrema miséria. Quando Deus precisa, de alguma forma, usar de misericórdia para com a gente, significa que eu e você estamos em absoluta miséria. No versículo 3 diz que essa miséria, no entanto, não foi o resultado das coisas cósmicas, ou não foi resultado do acaso. Essa miséria espiritual foi resultado das nossas escolhas. Fizemos o que fizemos porque queremos o que queremos. Somos maus e assim cometemos maldade. Somos invejosos e assim cometemos inveja. Nós não gostamos das coisas relacionadas a Deus e assim fazemos as coisas relacionadas aos homens. Estamos em miséria. A graça, no entanto, lá no versículo 7, que diz justificados por graça, fala de um contraponto. A graça, ela admite a miséria, compreende que os miseráveis são miseráveis porque devem ser miseráveis, mas decide se contrapor à miserabilidade desses homens com favor. Graça nunca é, olha o coitadinho,
Misericórdia nunca é coitado. Misericórdia é compadecer-se do que estar em miséria, compreendendo que esta miséria é responsabilidade absoluta dele. E quando há essa compaixão em direção a sanar o problema daquele miserável, Deus então utiliza-se de graça. Ele observa então a sua compaixão e ele olha e ele se importa, misericórdia. Mas no momento em que ele se dispõe a ir resolver o custo que deveria ser, o nome disso é graça. Deus então se utilizou das duas coisas para salvar você: misericórdia, porque você estava em perfeita miséria; graça, porque você, apesar de precisar de ajuda, não merecia ajuda. Os homens não são salvos porque padecem aqui nessa vida. Os homens não são salvos porque essa vida aqui foi cheia de conturbações e dificuldades e assim a próxima vida vai ser melhor. Não é esse o relato de Deus. Os homens são salvos porque Deus utilizou de misericórdia e graça. Essa é a maneira como os homens são salvos. Os homens então não merecem a sua salvação. Eles precisam, mas não merecem. Eles não gostam da miséria, mas ao mesmo tempo estão lá porque quiseram. No final do versículo 5, ele fala sobre o processo de salvação. Ele diz que o homem, somente um Deus vivo pode de fato produzir vida no pecador, porque o homem é incapaz de obter a salvação. É incapaz de compreender sua posição ou sua condição diante de Deus, de merecer a salvação, de obter a salvação. Mesmo que os homens, versículo 5, ele diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Digamos que o homem consiga, por um impulso, ele consiga ver a sua situação como de fato é. Ele acorda de manhã, abre os braços e diz: rapaz, eu estou perdido em meus pecados. Só isso não iria ajudar. O conceito de fé, conforme diz a Escritura, é um emaranhado de pelo menos 3 elementos. Fé, ela tem o conteúdo, isso é, tem a informação. Não existe fé na fé. A fé sempre tem um conteúdo. Fé em quê? Ou fé em quem? Qual é o conteúdo dessa fé? Essa informação, no entanto, depois de ser codificada, tem que ser crida. Como assim? Eu olho para essa informação e eu acredito, né, que essa informação é verdadeira. Eu creio, eu acho que aquilo de fato é como é. Mas isso não basta. Ter a informação e achar a informação verdadeira não basta. É necessário o elemento de confiança. É aí que entra o Espírito Santo. Os homens, talvez, eles podem decodificar a realidade informacional, intelectual, sabendo Deus existe, Ele demanda de mim respeito como meu Criador. E eles podem, talvez, por esforço, não, isso é certo que Deus demanda de mim isso, eu devo dar isso a Deus. Mas entre saber e fazer, existe um abismo gigantesco que somente o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo realiza. Uma ilustração disso é aquele camarada que tinha a frequência, né, o costume de passar de um prédio para o outro, carregando um saco de cimento no carrinho de mão, sem rede embaixo. E ele passava de um lado para o outro. Na 36ª vez, antes dele colocar o saco de cimento no carrinho de mão e passar de um prédio para o outro, sem rede embaixo, ele olhou a multidão dizendo: vai! E alguém lá no canto cantava: vai dar tudo certo. E aí ele perguntou: vocês acreditam? Sim. E ele virou para um homem que estava na multidão e disse: você acredita que eu consigo passar do lado para o outro? O homem já tinha visto aquele camarada passar várias vezes e ele disse: é claro que eu acredito. Ele diz: então entra aqui no carrinho que eu te carrego do outro lado. Dizer que acredita é diferente de pôr-se na condição de agir de acordo, de confiar. Essa é a única fé que salva.
a compreensão da verdade, crer na verdade, concordar com a verdade e decidir agir de acordo com o que a verdade demanda. Isso é impossível ao homem. Por isso que ele diz como ele nos salvou mediante o lavar regenerador, isso é vida, falando do pecado que foi removido, ou da vida que foi gerada, é vida gerando vida, Deus criando vida, condições de ver, e renovador do Espírito Santo, a habilidade de perceber agora as coisas como de fato são. Irmãos, nós estamos aqui diante de um milagre. Você lembra quando se converteu? Consegue lembrar? Lembra o que aconteceu? Você ouviu alguma coisa? Alguém lhe disse algumas coisas, algumas informações, você creu, e aí você teve que fazer, aquilo estava puxando, você precisou tomar aquela decisão, você decidiu seguir a Cristo. Para mim foi simples. Em uma semana, o homem leu a Bíblia para mim, era um culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira tem milagre, rapaz. E ele abriu a Bíblia e diz: é isso que Jesus demanda de você. Eu disse: eu estou dentro. Espera aí, tu estava cometendo criminalidade uma semana atrás, eu pensei que era paulatinamente, em doses homeopáticas, que houvesse uma construção de barreiras, que houvesse uma destruição de determinadas mentalidades para gradativamente acontecer uma lavagem cerebral, e você compreendeu o cristianismo. Não, eu disse: eu estou dentro. Acho que ele não acreditou. Tu está dentro? Estou. Se Jesus consegue amar um pecador como eu, me perdoar dos pecados, eu estou dentro. Ele disse: rapaz, mas vai te custar tudo. Eu disse: não, mas estou dentro. Tu tem certeza que tu está dizendo é verdade, né, a respeito de Jesus? Estou dentro. Isso não veio de mim, assim como não veio de você. Essa disposição de pular dentro do carrinho foi o Espírito Santo que fez duas coisas. Regenerou, isso é, produziu finalmente vida. Você escutava aquelas histórias, sabia aquelas verdades, mas nunca tinha ligado a sua vida àquilo, nunca tinha atrelado, depositado todas as suas fichas naquilo. Até aquele momento em que Deus gerou vida. Assim como criou, lá no início, e haja luz, assim naquele momento o Espírito Santo diz que haja vida. E assim você creu. Mas houve também a renovação da mentalidade, da percepção. Lembra que houve corrupção do intelecto humano e da vontade humana. Essas duas coisas são atacadas pelo poder do Espírito, de maneira que eu vejo agora claramente, a mente humana é modificada pelo Espírito. E agora eu quero Jesus. É Deus que me dá a fé, mas essa fé é minha. Eu criei em Cristo e continuo crendo. É assim que os homens são salvos. Os homens não conseguem produzir isso por si mesmos. Os homens não conseguem salvar a si mesmos. Somente um Deus vivo pode produzir vida. Se nós olharmos esse texto como um todo, nós vamos ver que na salvação do pecador, as três pessoas da Trindade estão envolvidas. Diz que quando se manifestou a bondade de Deus, Deus o Pai, que manifestou a sua bondade em Cristo na história, Ele salva mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente, por meio ou porque estávamos linkados com Jesus Cristo. Para salvar pessoas individualmente, a Trindade precisa estar envolvida. Somente Deus vivo pode produzir vida. E não é aleatório, irmãos. O Pai, na história, revelou a sua bondade e o seu amor no Galileu, Jesus de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás. Nós ouvimos registrado isso na história, e o Espírito Santo, aplicando essas informações a nossa mente, o nosso coração, nos fez crer e desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. E assim Jesus se torna nosso. É assim que os homens são salvos. Não é simplesmente a educação de uma determinada coisa. Não é somente o acréscimo de uma verdade ou de um
compromisso na semana é disposição para crer em Cristo. Mente e coração unidos e atacados pelo Espírito para crer em Jesus Cristo. A mensagem da salvação aqui é abrangente. É abrangente porque Deus entra na história, na vida de Jesus Cristo. Mas também é específica, porque Deus salva pecadores individuais, Ele regenera, Ele renova, e Ele os faz herdeiros, no versículo 7, herdeiros segundo a esperança da vida eterna no futuro. Mais uma vez, salvação aqui é visto de maneira completa. E aqueles que foram regenerados e salvos no início, eles não se perderão no futuro, segundo a esperança de vida eterna. Essa palavra herdeiro aqui significa aquele filho do pai que tem posse já de algo, uma recompensa de algo que o pai vai dar, e ele vive nesse status de merecimento, na antecipação de que um dia isso será meu. Então Deus pega um camarada desgraçado como você, que não presta. Aí Ele lhe tira da miséria por causa de sua graça. Ele faz isso por meio do milagre da renovação, lhe fazendo ver. E Ele o coloca linkado em Cristo. E em Cristo lhe faz herdeiro do futuro, das recompensas celestes. Quanta graça, irmãos! Maior do que a nossa mente consegue abarcar, maior do que a gente consegue compreender. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Lembra que esse texto está linkado no versículo com o que Tito tem dito aqui a respeito do nosso relacionamento com o mundo. Então, depois de dizer tudo isso, ele finaliza no versículo 8. Fiel é esta palavra. Que palavra? A palavra que ele acabara de dizer. De que Deus, de fato, salva o pecador, de que nós não devemos tratar os outros como os outros de fato merecem, porque não foi assim que Deus nos tratou. No versículo 1, nós somos obedientes, nós estamos prontos a toda boa obra, nós não difamamos ninguém, nós somos pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia. Mas por quê? Ora, porque nós não éramos assim no passado nós vivíamos para nós, foi a graça de Deus, foi de fora para dentro que veio. Como é que você pode agora tentar tratar esse pessoal, esses desgraçados mundanos, como se você fosse melhor do que eles? Você, como herdeiro da esperança de vida eterna, precisa agora, no mundo caído, produzir e refletir a mesma disposição de Deus em amar os outros, como Deus amou você. Assim como Deus fez por você, você faz com os outros. Então aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele parente, aquele chefe, todas essas pessoas que estão contra você de alguma forma, você precisa amá-los em Cristo Jesus. Você se tornou herdeiro para demonstrar o caráter de Cristo a esse povo. E ele continua, e quero que você fale ousadamente, é o que eu estou tentando fazer aqui, a respeito destas coisas, para que os que creem se empenhem, se engajem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Nós temos falado sobre boas obras várias vezes, esses dias, não é? Vamos falar de novo. As boas obras, elas entram agora, não associadas com salvação. Não para salvar, não para manter salvo, mas para representar ou explicar os efeitos da graça salvadora de Deus na nossa vida. Nesse sentido, eu e você devemos, aqueles que creem em Deus, devem ser engajados, empenhem-se na prática de boas obras, obras que refletem o que Deus quer. Nós temos feito isso, irmãos. Pastor, nós temos feito tanto já disso, vamos continuar fazendo? Como é? Até quando eu vou parar de fazer? Qual é o máximo que eu devo fazer?
Aqui nós temos 3 tipos de pessoas. Existem aquelas crentes que eles não têm feito e acham boas obras, e acham que tudo está às mil maravilhas. Eles se contentam em vir para a igreja aos domingos e acham que isso é boas obras. Eu vou dar o meu sacrifício para Deus. Ou eles dão recurso, dão dinheiro para Deus e acham que isso é tão tranquilo. Existem aqueles que estão no meio e eles ficam querendo aprender. Não, até mais, pouco, o que será que é isso e tal? Existem os outros que estão fazendo já, achando que tudo depende deles. O que Deus quer é que todos esses 3 sejam nivelados por Jesus Cristo. Jesus é descrito em Atos capítulo 2 como um homem que caminhava e em todo lugar, ele ia fazendo bem, curando toda sorte de doentes, dividindo as coisas, sendo um homem que onde passava deixava um rastro de alegria e felicidade. Ele quer que você seja assim, nesse sentido. Se empenhe na prática de boas obras, não se exima quando elas aparecerem. Você que é homem assim como eu, trabalha o dia todo, chega em casa, pense em dormir cansado. Talvez uma das razões porque você não dorme direito é porque você dorme sem estar cansado. Arranje um tempo, peça ajuda a Deus, vá pastorear sua mulher e seus filhos. Se precisar, toma uma gemada de ovo de pata. Vá ajudar, vá servir. Esse negócio de tempo para mim, onde é que você veio? O tempo para você morreu no versículo 3. No passado nós éramos assim, nós vivíamos para nós. 1 Pedro capítulo 4, verso 7 vai dizer, já basta o tempo decorrido para vivermos em miséria, libertinagem, vivendo para nós mesmos. Acabou. Acabou, você vive agora para os outros. Como? Você serve aos outros, serve sua esposa, serve seus filhos, serve sua igreja, serve sua nação, você serve os outros. Isso é engajar-se na prática de boas obras. Procure algo para fazer em função dos outros. Pastor, eu tenho feito demais, é? Você acha que naquele dia haverá um julgamento? Naquele dia, você vai lamentar porque você fez demais? Eu vim para muito culto de oração. Senhor, eu amei demais minha esposa, Senhor, me perdoa. Li a Bíblia para os meus filhos demais, decorei muitos versículos, tentei investir demais na obra de Deus, dei muito dinheiro. Você acha que a lamentação vai ser assim? Porque você fez muito? Quando eu me pego pensando nisso, a minha lamentação vai ser, Tiago, dei-te graça suficiente para você amar muito mais do que amou, e ajudar muito mais do que ajudou. Eu dei oportunidades, Tiago, lembra? Você sabia Efésios 2, 8, 9, eu tinha ideias, eu tinha colocado oportunidades para você fazer, para que andássemos nelas, são as boas obras. Eu dei naquela segunda-feira com aquela pessoa, eu dei aquela dificuldade daquele irmão para que você entrasse junto, eu dei aqui o seu pai, a sua mãe, para que você caminhasse e tentasse ajudar, Tiago. Perdeu. Por isso que a palavra de Deus diz, você, meu irmão, precisa se empenhar na prática de boas obras. O que Deus trouxer para você, você tem a decisão e a responsabilidade de responder de maneira que agrada a Deus. Aqueles que vivem isso em potencial, eles ficam sempre ao redor, sempre pensando, onde Deus quer me usar? Sempre vendo a possibilidade de dar, de pensar, de ajudar, de encorajar, de amar, de cuidar, menos pensando em si, mais pensando nos outros. Ele termina dizendo, estas coisas são excelentes, são proveitosas para todos nós. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, peço que abençoe a mim e aos meus irmãos, para que em nós não haja indisposição de fazer o que é a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a nos engajarmos
e nos empenharmos na prática de boas obras, que o mundo, nosso bairro, nossas famílias, nossas esposas, filhos, possam olhar para nós e ver que nós refletimos de fato a natureza, a nova natureza que recebemos em Cristo, vivendo agora para os outros, vivendo em função dos outros, que a mesma vida que o Senhor nos deu, a parte do nosso merecimento, nós transferimos e dividimos com aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Faz-nos ser uma igreja disposta a fazer o bem, mesmo quando isso nos custe, e proclamarmos a salvação em Cristo somente. Em nome dele nós oramos. Amém. Ficar de pé, irmãos.